Olá a todos e a todas. O objetivo dessa unidade é apresentar a Escola Francesa da Regulação e sua interpretação do desenvolvimento social e econômico dos países industrializados no período entre 1920 e final de 1960. Esse período, chamado Fordismo, é considerado um tempo áureo do capitalismo, com crescimento econômico constante, baixo desemprego e um estado de bem-estar social bem estruturado. Os regulacionistas foram movidos pela busca das constelações sociais que possibilitaram essa longa fase de estabilidade de um sistema de produção que, por sua natureza, é conflituoso e suscetível a crises. A unidade é dividida em duas partes. Na primeira parte, faremos uma apresentação do arcabouço conceitual da Escola da Regulação e, na segunda parte, mostraremos a sua aplicação na interpretação do período fordista. Os principais conceitos que vamos conhecer nessa unidade são regulação, crise, acumulação, regime de acumulação, modo de regulação, Fordismo e desenvolvimento. Diante dos sinais de crise que as economias da América do Norte e da Europa Ocidental presenciaram no início dos anos de 1970, e antes do fracasso das políticas econômicas keynesianas, surgem discussões sobre formas alternativas de enfrentar o cenário de crise. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a resposta foi a ascensão do monetarismo e do neoliberalismo, como novas formas hegemônicas do ordenamento das relações políticas e econômicas. O monetarismo e o neoliberalismo buscaram uma saída baseada na confiança do funcionamento do mercado como instituição capaz de colocar a economia de volta no seu caminho de crescimento. Um posicionamento diferente estava presente em um grupo de economistas de inclinação neomarxista, cujo interesse principal não era a crise, mas desvendar o fenômeno de uma fase prolongada de estabilidade dentro de um sistema de produção capitalista que tem como uma das suas características principais a sua instabilidade e sua inclinação às crises. O grupo teve no seu núcleo inicial Michel Aglietta, Robert Boyer e Alain Lipietz. Todos eram oriundos das ciências exatas, ou da matemática ou da engenharia. Todos formados nos institutos de elite da França, todos atuaram inicialmente no sistema estatal de planejamento econômico da França. E todos fizeram uma segunda formação, ou na ciência política, como Boyer, ou na economia, como Lipietz. Aglietta, Boyer e Lipietz formaram o núcleo de uma corrente de pensamento que ficou conhecido como Escola da Regulação. Nas palavras de Boyer, a intenção do grupo era de entender o capitalismo como um sistema econômico-político que se encontra em um processo contínuo de mudança endógena. Queremos saber o que permite ao capitalismo reorganizar constantemente, de forma imanente, sua própria forma de funcionamento. As referências teóricas que orientaram o pensamento do grupo eram oriundas do estruturalismo neomarxista de Louis Althusser, do conceito de hegemonia cultural de Antonio Gramsci, do institucionalismo e da École des Annales. A Escola dos Anais
é um movimento historiográfico cuja intenção era de abrir a história aos métodos das ciências sociais e deslocar o seu foco de análise de acontecimentos individuais para a observação de estruturas que influenciaram o curso da história. O interesse de pesquisa da Escola de Regulação foi instigado por duas indagações. Primeiro, por que a economia capitalista consegue formar estruturas que mantêm o sistema estável durante um período prolongado e depois o mesmo sistema gera crises que quebram essas estruturas? Segundo, por que essas estruturas tomam formas diferentes em formações sociais distintas e tempos históricos diferentes? Em outras palavras, o que está em foco é o ordenamento social ou a forma da regulação. Alain Lipiet define a regulação como uma relação social que compreende a forma como esta relação se reproduz a si mesma, apesar e devido a seu caráter conflituoso e contraditório. A relação social cuja regulação está em jogo é a relação que tem na produção capitalista a sua base material. A produção capitalista, por sua vez, se caracteriza por dois momentos distintos: a relação mercantil e a relação salarial. Vamos retornar a esse ponto mais adiante. Primeiro, vamos conhecer os pontos principais da visão da Escola da Regulação. Portanto, o ponto de partida da Escola da Regulação é a afirmação que as relações sociais têm um caráter conflitivo. As relações sociais se manifestam nos comportamentos individuais através dos hábitos adquiridos, habilidades aprendidas e na aceitação de regras e normas sociais. Caso um grupo social consiga estabelecer regras e normas que são mais favoráveis a si, essa capacidade é definida como hegemonia. O primeiro elemento que integra o conjunto da regulação é o Estado. Ele expressa a hegemonia que um grupo dominante conseguiu firmar. A coerção é o seu meio para instituir o cumprimento das normas derivadas do poder estadual. Além do Estado, tem outras formas de regulação. A Escola de Regulação destaca dois: as formas institucionais e as redes. Na primeira categoria, Lipiet insere, por exemplo, a aceitação da troca de mercadoria contra dinheiro, através do consentimento de uma relação salarial. As formas institucionais que integram a regulação não existem de forma virtual. Eles precisam de uma materialidade para poder cumprir o seu papel de mediador. Lipiet denomina essas organizações de redes. Dessas redes fazem parte a administração pública, as instituições que garantem a circulação do dinheiro e as organizações do estado de bem-estar social. Para desvendar o padrão que fornece a estabilidade da sociedade, é necessário a observação das relações socioeconômicas. Isso requer um olhar atento para três pontos. Primeiro ponto: a análise da reprodução das relações. Assim, se torna possível desvendar as leis e as tendências que moldam o comportamento social dos atores individuais ou coletivos. Segundo ponto: a observação dos processos sociais que obrigam indivíduos e grupos sociais a aceitar
as lógicas instauradas pelas relações existentes. Isso diz respeito às leis e às normas que funcionam como força coerciva. Terceiro ponto. A atenção à interpretação consentida da realidade social e a atuação dentro de um padrão pré-definido que não coloca em risco a reprodução da ordem estabelecida. No entanto, não há garantias que as formas de regulação conseguem evitar conflitos. Os conflitos, que por sua vez colocam em xeque as formas de reprodução, se expressam na forma de crises. A escola da regulação distingue dois tipos de crise. A crise pequena é uma situação que pode ser solucionada dentro da configuração existente das relações sociais. A crise grande, a crise da regulação, só será superada através de uma mudança na forma da regulação. A produção capitalista é caracterizada por duas relações. Uma relação mercantil ou monetária e uma relação salarial. A relação mercantil consiste na oferta de produtos e serviços no mercado. Ela é a realização do valor da mercadoria através do seu reconhecimento social. Troca-se mercadoria por dinheiro. A relação salarial, por sua vez, tem a sua origem na separação dos produtores dos seus meios de produção. A relação salarial se estabelece sobre a forma de um contrato de trabalho. Esse contrato define a remuneração do trabalhador e o tempo que ele coloca à disposição do capital. O trabalhador libera para o capital a mais-valia que ele poderá produzir. Porém, o capital assume o risco de buscar o reconhecimento social da mercadoria e realizar sua venda. É fato que o valor do trabalho vendido é inferior ao valor que ele pode gerar. No entanto, o tempo despendido do trabalhador é sempre remunerado. O trabalho executado não corre o risco de não encontrar comprador, diferente de uma mercadoria produzida que precisa realizar o seu valor através do seu reconhecimento social. Além do salário como recompensa pela venda da força do trabalho, há também formas de salário indireto. A mais-valia que o capital realiza na venda de uma mercadoria é a sua fonte de acumulação para futuros investimentos. A regulação distingue entre duas formas de acumulação. A acumulação extensiva, que é o investimento em uma ampliação do processo produtivo, sem mudança na tecnologia empregada na produção. Um exemplo disso seria a duplicação de uma capacidade produtiva pela replicação de uma unidade produtiva já existente. A segunda forma, a acumulação intensiva. Nesse caso, os investimentos modificam as formas de produção, seja através de novas tecnologias ou novas formas de organização do processo de trabalho. Um exemplo seria a substituição da força de trabalho humano por máquinas. A continuidade do processo de acumulação se nutre da experiência do capital baseado em decisões passadas e sua antecipação de normas de produção e consumo no futuro. A aprendizagem no passado e a visão do futuro definem o risco que os empresários e os seus bancos estão dispostos a assumir. O padrão social formado por esses fatores é definido como regime de acumulação.
Uma maneira mais formal de definir o regime de acumulação Fornés-Boyer, que o define como o conjunto de regularidades que asseguram uma progressão geral e relativamente coerente da acumulação do capital, permitindo observar ou distribuir ao longo do tempo as distorções e desequilíbrios que nascem permanentemente do próprio processo. A explicação de Lippiatt vai na mesma direção. Ele denomina regime de acumulação como modo que rege o realocamento sistemático dos produtos ao longo prazo através de uma certa adequação entre as transformações das condições de produção e as transformações das condições de consumo. Na visão da escola da regulação, existem diferentes tipos de regimes de acumulação, a saber, a acumulação extensiva, caracterizada por crescimento do setor de bens de produção e de bens de consumo. De maneira generalizada, essa forma de acumulação estava em curso até a Primeira Guerra Mundial. A acumulação intensiva sem produção em massa, onde há crescimento, sobretudo, do setor de bens de produção. E a acumulação intensiva com consumo de massa. Os regimes de acumulação não se implementam nem são aceitos através de adesão voluntária. Eles precisam de formas de coerção e instituições que aumentam a probabilidade da previsibilidade do comportamento dos atores que participam da produção capitalista, tanto na sua relação mercantil quanto na sua relação salarial. Lembramos que a continuidade do processo de acumulação é resultado de uma decisão do capital que, por sua vez, se baseia em uma previsibilidade dos comportamentos. O conjunto das forças institucionais, procedimentos e hábitos que agem como forças coercitivas ou incentivadoras para que os agentes privados aceitem o regime de acumulação é denominado modo de regulação. Os modos de regulação que foram os mais relevantes durante o último século foram o modo de regulação concorrencial e o modo de regulação monopolista. No primeiro caso, o reconhecimento social da mercadoria e a valorização da mão de obra é feita somente após o investimento, correndo assim um grande risco de não realização. Nesse caso, a produção não encontra compradores. No segundo modo de regulação, busca-se ex ante, já no momento do investimento do capital, gerar as condições para que as mercadorias encontrem compradores. Dessa maneira, o modo de regulação concorrencial se qualifica pelo ajuste a posteriori das quantidades produzidas nos diversos ramos em função do movimento dos preços. O capital usa o preço do passado para decidir sobre investimentos no futuro. Isso gera uma grande sensibilidade em relação à demanda, com consequências negativas para os salários que sofrem as mesmas oscilações que os preços das mercadorias. No modo de regulação monopolista, há uma previsibilidade do comportamento dos salários e dos lucros nominais. Isso é resultado de um compasso entre crescimento do consumo popular e crescimento dos ganhos de produtividade. Em outras palavras, o aumento de capital costuma gerar um aumento previsível da produtividade do trabalho, e a isso corresponde uma ampliação da produção de produtos e um aumento da mais-valia dentro do período de trabalho pago. Uma regulação salarial que assegura para os trabalhadores a participação
dos aumentos do ganho de produtividade de sua força de trabalho, traz aumentos salariais para o trabalhador individual e amplia a massa salarial no nível da economia nacional, de tal monta que o aumento da produção das mercadorias encontra uma demanda efetiva. As formas institucionais que correspondem ao regime da acumulação intensiva com modo de regulação monopolista são, primeiro, uma relação salarial baseada em relações contratuais de médio prazo, ampliação de formas de salários indiretos e uma indexação dos salários nominais. Segundo ponto, uma concentração do capital nos setores de produção de bens de capital e no setor financeiro. A definição de preços é feita a partir de um adicional fixo que ignora mudanças conjunturais. Terceiro ponto, uma ampliação do crédito pelo sistema bancário para atender às demandas da expansão da economia. Quarto ponto, uma atuação maior do Estado pela condução da relação salarial e da política monetária. Lembramos que a construção teórica elaborada pela Escola de Regulação, que acabamos de apresentar, foi erguida para ajudar a desvendar os fatores que são responsáveis pelas fases de estabilidade e pelas crises do sistema capitalista. Uma fase de estabilidade econômica que se colocou no centro do interesse empírico da Escola da Regulação foi o período que iniciou após a Primeira Guerra Mundial e durou até o final dos anos de 1960. Essa fase é conhecida como Fordismo. Na próxima subunidade, vamos conhecer a leitura que a Escola da Regulação fez do Fordismo a partir do uso do seu instrumento teórico e metodológico. Muito obrigado pela sua atenção.